Ok, gente, chegando o final de semana, então é dia do nosso resumão semanal. A respeito da sexta-feira, eu vou tratar de dois assuntos que eu considero bem relevantes, mas rapidíssimos. Primeiro, o fechamento e encerramento das atividades da Livraria Saraiva em todo o Brasil, pelo menos no ambiente físico. No virtual continua. E, em segundo lugar, a questão agora da Rússia cortar ou impedir exportações de óleo diesel para todo o mundo, e isso inclui, evidentemente, o Brasil, as consequências para o nosso país com relação a essa política daquele que é o maior país do mundo e está muito encrencado globalmente por conta das agressões que vem fazendo a Ucrânia. E, finalmente, nas crônicas do Fora de Curva, eu vou abordar três histórias sobre um assunto apenas: culinária, as encrencas que acontecem ou na mesa e eventualmente até fora dela. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos já para o trabalho, gente. Iniciando o resumão semanal, na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde fazemos uma análise dos principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana, tratamos especificamente a respeito da queda do preço dos alimentos. Quem vem acompanhando isso não só no supermercado, mas tipo no IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, Inflação Oficial Brasileira, deve estar reparando que sim, em termos gerais, o preço do alimento dentro de casa, não dos restaurantes, está caindo. E aí, parece ser uma grande vitória política, mas não tem nada disso, gente. Simplesmente o que está acontecendo é a volta de um ajuste de um desajuste que ocorreu lá em 2020, 2021 por conta do isolamento social, onde o preço desses alimentos, dos gêneros alimentícios, subiu demais. Ainda há nesse momento, pelo menos no fechamento da inflação de agosto, mesmo com deflação desse grupo alimentar, uma apreciação média da comida que está em casa de 13%. E a partir daí a perspectiva que eu coloquei é que em setembro ainda vai ser possível ver uma deflação nesses segmentos de consumo, mas isso realmente não vai durar para sempre. Na terça-feira foram dois assuntos. Primeiro eu abordei a prévia do PIB do Banco Central, é o IBC-BR de julho, que, ao contrário de todos aqueles indicadores de produção, mostrou sim uma forte desaceleração da economia brasileira que aparentemente está sendo escondida. É importante ter isso em mente. Essa desaceleração econômica, ela provoca preocupações nos próximos meses, especialmente a partir de 2024. Também fiz um cálculo que pessoalmente eu achei muito curioso a respeito do efeito prático da proposta do governo federal em aumentar a participação do etanol na gasolina de 27,5% para 30%. O que vai gerar isso em termos de custo? Falam tem a questão ambiental, mas vamos lembrar que o combustível gasolina misturado com etanol, ele se torna menos eficiente. A simulação que eu fiz foi a seguinte: se agora em 2023 a quilometragem rodada com veículos que preferem gasolina for a mesma que em 2022, o brasileiro, por conta dessa alta, por conta desse aumento de participação do etanol no combustível original, repetindo gasolina, vai gastar 2 bilhões de reais a mais e isso vai gerar 700 milhões adicionais de impostos, tanto para os estados como para a União. Bonito, né? Realmente é revoltante. Essa questão ambiental está sendo muito mal abordada e normalmente isso aí vem em prejuízo do consumidor, em prejuízo do contribuinte brasileiro. Na quarta-feira também abordamos dois assuntos. O primeiro foi sobre a empresa Neuralink, do Elon Musk, que foi autorizada a iniciar testes com seres humanos para a implantação de chips cerebrais para combater diversos males, especialmente de cunho motor, que atinge muitas e muitas pessoas, como a paralisia provocada por acidentes que comprometeu a coluna vertebral. E também tratamos a respeito de uma mudança do CARF, que é o órgão federal que decide litígios entre contribuintes e União a respeito de impostos, é claro, onde até pouco tempo, havendo empate na votação, lembrando que é um colegiado formado por 3 representantes dos contribuintes e 3 das autoridades fazendárias. Até esse momento, está vigorando ainda isso, havendo empate nessa votação, ou seja, 3-3, a disputa pendia para a vitória do contribuinte. Agora, por uma lei que foi aprovada no Senado e está aguardando apenas sanção presidencial,
isso aí vai mudar. O ganho de causa vai ser para o erário público, vai ser para a autoridade governamental, e isso é uma coisa terrível. Isso vai provocar, muito provavelmente, várias injustiças, e inclusive o próprio Ministério da Fazenda, a partir dessa vitória política que eu acho ilegítima, eu acho de última qualidade, vamos falar assim, está projetando pelo menos mais 48 bilhões de reais de arrecadação. Ou seja, não vale o mérito, vale que, se há pendenga fiscal e os 3 delegados do governo federal votarem a favor do governo, não tem jeito do contribuinte ganhar. Isso é uma ditadura, isso é um absurdo, é roubo. E na quinta-feira eu tratei inicialmente do terceiro mês de queda consecutiva da arrecadação federal, isso significando 2 coisas. Primeiro, quando a arrecadação cai, mesmo com alta de impostos, isso significa a redução da atividade econômica, me levando a questionar novamente vários indicadores produtivos, frente aos quais eu realmente estava com a pulga atrás da orelha. E depois, uma situação dessas mostra risco muito forte para o futuro da economia brasileira, especialmente porque nós temos um governo que está pisando fundo no acelerador de gastos e vai querer compensar isso com mais arrecadação ou fazendo o que antigamente se fazia, que a Argentina ainda faz atualmente, Venezuela, emitindo dinheiro, fabricando déficit público, o que é extremamente inflacionário e preocupante para o futuro do Brasil. Nós estamos frente a frente a momentos muito sérios, muito delicados na nossa economia e na nossa sociedade. E finalmente, na quinta-feira, eu tratei do fenômeno climático El Niño, que é o aquecimento das águas equatoriais do Pacífico, provocando uma série de instabilidades, especialmente aqui no Brasil, que foi minha prioridade, relacionando isso aos eventos climáticos aqui no Rio Grande do Sul, de muita água, muita chuva, enchentes, desastres, assim como o que está acontecendo a partir dessa semana em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e vários outros, que estão batendo recordes de temperatura. A minha advertência nesse sentido não foi uma questão passiva, apenas observar o clima, e sim chamar a atenção de que uma situação dessas, onde um El Niño mais fortalecido, mais vitaminado, tem maior potencial de desastres climáticos, há sim maneiras, não vou dizer de prevenir o sinistro, mas pelo menos amenizar ele mediante uma pré-preparação para mitigar, para minimizar os impactos junto às populações atingidas. E isso é papel de governos estaduais, especialmente do governo federal, que aí sim estaria direcionando gastos, se bem gastos e sem roubalheira, para objetivos realmente de melhorar ou de minimizar perdas da população. E agora, na sexta-feira, 2 assuntos rapidíssimos. Primeiro, é uma coisa que, se você gosta de livros como eu, ficou muito triste, ou pelo menos com um sentimento de perda, pelo fechamento de todas as lojas físicas da livraria Saraiva. Ela tem uma longa tradição, acho que é a última das grandes redes de vendas de livros aqui no Brasil, e simplesmente fechou as portas, demitiu todos os funcionários, vai continuar existindo no meio virtual pelas compras de internet. Gente, é lamentável isso, mas efetivamente nós não podemos ir contra o progresso do consumo. E aí eu pergunto, afora livros didáticos para crianças e adolescentes, que normalmente se compra na última hora antes de iniciar o período escolar, vocês têm o hábito de ir em livrarias para comprar livros? Não estou dizendo que vocês não estão lendo, mas gradativamente o hábito da leitura, o hábito da aquisição de livros, primeiro, saiu do meio físico e acabou sendo concentrado pela internet, onde as ofertas são mais baratas, a facilidade de entrega também, além do mais que, nos últimos anos, evoluiu muito os softwares de leitura eletrônica. Então, as livrarias estão perdendo vendas para a internet e os livros feitos de papel estão perdendo mercado para os livros digitais. Isso é uma coisa triste, eu vou ficar realmente com saudades. Estou com saudades de várias boas livrarias que não existem mais, mas olha só os dados que eu peguei do número de empresas varejistas de venda de livros. De acordo com a RAIS, Ministério do Trabalho, lá em 2006 existiam 6.530 estabelecimentos especializados em venda de livros no varejo, livrarias. Em 2021, logo depois do auge da pandemia, o ano fechou com
3.929, ou seja, caiu quase pela metade, um pouco menos da metade, e deve estar continuando essa redução, especialmente das grandes redes. Isso trata-se de uma realidade de mercado de acordo com as novas tecnologias, novos hábitos, novas experiências de compra existentes. Como eu falei, vou ficar com saudades, mas nós não podemos impedir o andar da história, especialmente em termos econômicos, especialmente em termos de consumo. E o segundo assunto é o anúncio do governo russo, lembrando das encrencas desse país com a Ucrânia, que vai cortar ou está cortando temporariamente todas as suas exportações de gasolina e diesel. Muito recentemente, alguns veículos de imprensa admiradores dos russos enfatizaram que o Brasil deixou de comprar o diesel dos Estados Unidos e passou a adquirir da Rússia. Agora, não sei dizer, é cedo para dizer ainda se os contratos já firmados vão ser mantidos ou não, mas o fato é que o Brasil importa 25% do diesel que consome por uma falta de capacidade de refino, muito relacionada aos escândalos de corrupção na Petrobras, especialmente concentrados na primeira metade da década passada. Mas dentro desse contexto, o que nós podemos esperar? Primeiro, com o eventual ou provável corte do fornecimento russo do diesel, vai faltar esse combustível para os caminhões, para os equipamentos aqui do nosso país. E aí, será que nós vamos poder novamente trocar de fornecedor e voltar para os Estados Unidos? Será que a diplomacia americana vai querer isso? Ou vai permitir isso, mesmo tendo uma estrutura próxima do livre mercado? Acho difícil. Acho muito difícil, pelo menos algum tipo de encrenca, um diesel muito mais caro, nós vamos ter que pagar por causa dessa situação. E isso, gente, seguramente vai impactar nos preços internos, não só do combustível, mas de toda a cadeia de valor a partir desse combustível. Vamos lembrar que o Brasil é um país rodoviário, as entregas, toda a logística está baseada nas estradas e nos caminhões, e isso aí vai sofrer um super encarecimento por conta dessa decisão política autocrática russa. Eles estão fazendo alguma coisa desleal com o Brasil? Sim, estão, mas os russos, pelo menos diplomaticamente, nunca tiveram a tradição de lealdade. Olha só o que está acontecendo na Ucrânia. Então, mais um erro diplomático do Brasil de se aproximar de quem não devia, escolher os amigos errados, onde quem vai pagar muito claro é o brasileiro. E assim nós encerramos essa parte mais séria do Fora de Curva de hoje e vamos agora dar uma curtida nas crônicas do Fora de Curva. E como eu falei na introdução desse vídeo, o assunto central das nossas crônicas de hoje vão ser questões relacionadas à alimentação, mas não às propriedades alimentares. Estou falando mais de sabores, sensações e, é claro, encrencas. Olha só, começando, vamos sair aqui do Brasil, que tem muita coisa boa, é claro, e vamos para Singapura, aquele paizinho que é um dos mais ricos do mundo, apesar de ser muito pequenininho, tanto que eu chamei ele de paizinho. Lá existe um restaurante chamado Seafood Paradise, traduzindo para o nosso português, é Paraíso dos Frutos do Mar, ou da comida do mar. O que aconteceu? Lá eles vendem um caranguejo que vem do Alasca, não sei se é caranguejo real, sei que é um bichão de mais de 3 quilos, no caso foi 3,5 kg, para, evidentemente, quem quiser provar. E é um animal, é um prato muito caro, muito raro. Chegou um cliente lá e, bom, eu quero isso aqui, mostrou no cardápio. Segundo, aí tem várias versões. O garçom disse, mostrou direitinho para ele no que consistia essa iguaria e o preço, mas ele diz diferente. No frigir dos ovos, o que aconteceu? Ele recebeu para alimentação própria um pratinho com singelos 3,5 kg, mandou ver, evidentemente, ou provavelmente não teve estômago para comer tudo. Chegou a conta, foi de nada mais, nada menos do que 1.322 dólares singapurenhos. Não é dólar americano, mas tem um super valor também. Equivale em reais a 4.700 bagarotes. Imagina, vai na praia comer um caranguejinho e pagar 4.700 pila, é muita grana. E o cara se disse indignado, não quis pagar e virou causa de polícia. Tá uma treta muito braba. O cliente disse que o garçom não detalhou o preço, que segundo o portal Asia One, custa a bagatela de
R$ 95 por 100 gramas. Olha só a grana que ele estava pagando pelo prato. O caso está sem solução, mas aí eu aviso. Se vocês forem para Singapura, eventualmente, ou na Malásia, onde esse prato também é muito tradicional, por favor, não criem encrenca e antes de pedir o prato que vocês desejam, não se constranjam, não fiquem intimidados e consultem o preço do objeto dos seus desejos apetitosos no cardápio, senão pode dar uma encrenca dessas e eu não quero espectador do Fora de Curva sendo detido em Singapura ou em qualquer lugar por não pagar conta de restaurante. Vamos para o próximo assunto agora, que também é bem interessante. Falamos agora sobre Itália. O que os italianos mais consomem? Pizza e macarrão. É a comida típica deles, uma das melhores culinárias do mundo. Mas olha só, gente, vocês sabem que existe guerras no mundo e a guerra principal atual é entre Rússia e Ucrânia. O que esses países têm de coincidente? São dois dos maiores produtores globais de trigo. E quando acontece isso, quando dois produtores globais de trigo entram em guerra e não conseguem exportar sua produção, o preço vai lá para cima. Mas, Madonna, você acha que as pessoas que vão comer seu macarrão nosso de cada dia querem saber se um país está brigando com outro, outro com um, enquanto estão almoçando numa vasta uma mesa com vários tipos de macarrão, massa, pastas, pizzas e outras coisas? Nada disso. E aí, em função toda essa encrenca, o preço do espaguete na Itália, lá por meados desse ano, maio, junho, simplesmente disparou 17,5%. Imagina, a inflação do macarrão é uma coisa muito séria para o país que tem o formato de uma bota. E nesse sentido, a Associação Italiana dos Consumidores estava mobilizando toda a população do país para boicotar, fazer uma greve durante 20 dias, não comprar mais nenhum tipo de espaguete, nenhum tipo de massa, nada de farinha, para pressionar os preços para baixo. Gente, isso é interessante porque mostra pelo menos um projeto de união de consumidor. Mas, pessoalmente, você acha que o brasileiro ia ficar sem seu arroz e feijão? É a mesma coisa do que dizer do italiano sem espaguete. Provavelmente essa paralisação não deu lá muito certo e espero realmente que nos próximos meses haja paz mundial, como diria qualquer candidato a Miss, especialmente Miss Universo, e os russos e ucranianos parem com essa briga, especialmente os russos, que são os atacantes, e comecem a fornecer farinha de trigo, de novo, normalmente, aos maiores interessados, que nesse caso são os italianos. E agora, gente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, uma última apreciação sobre uma grande questão, um grande problema que os Estados Unidos estão criando aqui para a gente no Brasil. Mas antes disso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. E para aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu deixo aqui meu convite. Por favor, inscrevam-se e fiquem à vontade que vai valer a pena. Vocês vão gostar dos conteúdos que são colocados aqui no canal. Mas vamos para a nossa história então. Gente, olha só que vergonha. O Brasil é um país muito original em várias coisas, especialmente em criar pratos exóticos, pratos que agradam o mundo inteiro. Quem é que, afinal de contas, que criou a feijoada? Quem criou o churrasco, pelo menos nas tradições que foram difundidas mundo afora? O vatapá, o cariri, várias outras iguarias brasileiras. E, pior do que o italiano ficar sem seu macarrão, é roubar a autoria das nossas principais iguarias, fazendo uma pequena rima. E aí, para vergonha global e vergonha dos norte-americanos, que foram muito ignorantes nesse sentido, uma rede nacional de mercearias, supermercados chamada Trader Joe's, colocou à venda na sua padaria uma coisa que nós conhecemos, ou o nosso brigadeiro, a meu ver, o doce mais tradicional do Brasil. Eu não sou muito chegado nessa parte açucarada, mas eventualmente até um brigadeirinho, quem que não vai encarar, né? Mas olha só o detalhe, o tal do Trader Joe's começou a vender os brigadeiros que foram criados aqui no Brasil, importados de Portugal, dizendo que eram doces portugueses. Vocês acham isso justo? Eu não acho. É motivo suficiente para que nós, brasileiros,
cortemos relações, pelo menos culinárias, com os Estados Unidos. Vamos boicotar McDonald's, Burger King. O Kentucky Fried Chicken eu acho não, porque um franguinho frito é muito bom. Mas essas duas lanchonetes, eu vou começar a dizer aqui, que não são de origem norte-americana. Afinal de contas, segundo algumas versões, quem inventou o hambúrguer foram os chineses. Engulam essa, seus yankees, e parem de falar que o brigadeiro é português, é brasileiro, muito brasileiro, como o quindim, como o churrasco, como a feijoada e várias outras coisas que nos causam orgulho. Gente, por hoje era isso. Espero que cada um de vocês tenha um excelente final de semana. Aproveitem bem o sábado, o domingo, porque na segunda-feira as encrencas sempre voltam a nos assombrar ou assolar e nós temos que estar energeticamente preparados depois de um bom relaxamento de final de semana. Então eu deixo um abraço a cada um de vocês, meu até breve, tchau e de novo, excelente final de semana, até mais.